Oi gente, aqui é a Bruna, eu já tenho mais uma resenha pra vocês. Hoje eu vou falar sobre um livro que impressionou, que foi maravilhoso, que é uma das melhores leituras que eu li esse ano, top 5 total. Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doerr. Esse livro já teve um buzz muito grande quando ele saiu. Primeiro por esse título, por essa capa maravilhosa que a Intrisca fez o favor de reproduzir aqui, muitíssimo obrigada. E por ele ter ganhado o Pulitzer esse ano. All the Light We Cannot See é um romance histórico que se passa por meados da Segunda Guerra Mundial. A gente tem duas tramas principais. A primeira é de Marie-Laure, não sei como é que fala o nome dela, vou chamar ela só de Marie, porque eu me recuso a falar Marie-Laure. É uma menina de 12 anos que vive com o pai, que é chaveiro do Museu Natural de Paris. Então, obviamente, eles vivem em Paris. Ela é apaixonada pela cidade, vive muito bem com o pai, muito feliz. Só que ela acaba ficando cega. E o pai, pra ajudar a filha a não passar por dificuldades e pra conseguir se virar sozinha, ele faz uma maquete da cidade pra que ela possa sentir a maquete inteira e poder andar na cidade sozinha, saber como chegar em casa, como chegar no museu e essas coisas. O livro já começa maravilhoso nisso, tipo, quem faz essas coisas? A outra trama principal é de Werner Fennig, que é um garoto alemão que vive no orfanato com a sua irmã Jutta. E um dia, quando eles estão brincando, eles encontram um rádio quebrado e antigo que Werner se compromete a consertar, e quando ele consegue, ele fica apaixonado por rádio, por tecnologia e por ciência em geral. Não bastando ele ficar apaixonado por isso só com aquele rádio, ele encontra uma frequência de um homem francês dando aulas de ciência e falando sobre o mundo, e ele fica ainda mais apaixonado por isso, assim como a irmã dele. Quando a França é invadida pelos alemães da Segunda Guerra, a Marie e o pai dela tem que se mudar para Saint-Malo, sei lá como é que fala o nome da cidade. É uma cidade de Fortaleza, à beira-mar, onde vive o tio-avô de Marie, Etienne. Enquanto a Werner, as habilidades dele com tecnologia e aparelhos eletrônicos fica sendo mais famosa, e ele acaba sendo levado para uma escola especial, em que ele vai ser treinado, vai trabalhar com rádios, tecnologia, essas coisas, até ele ser adulto o suficiente para ir pra guerra. Uma das coisas que eu adorei sobre esse livro, a gente sente muita coisa pelos personagens, por menores ou maiores que eles sejam. Só que a história não é linear, ela começa, na verdade, no final, e a gente é transportado pro começo e pro final, até que as duas linhas de tempo se encontrem. E eu adoro livros que são assim, eu acho que dá uma perspectiva muito maior, dá uma ansiedade muito maior pra história, e combinou perfeitamente com o desenrolar de tudo aqui. O livro é em terceira pessoa, mas a gente tem alguns capítulos que são focados em um personagem ou outro, seja ele secundário ou seja ele principal, e é simplesmente incrível como ele faz essa transição entre os capítulos, e o encaixe dos capítulos e da história e de cada linha de tempo de cada personagem vai se encaixando maravilhoso. Eu simplesmente não consegui decidir qual é a parte que eu gostava mais, se era do Werner, se era da Marie ou se era de qualquer outro personagem, mas eu sei que tudo se encaixou num equilíbrio muito bom. É uma história bem complexa, porque além de ter a história da Marie e do Werner, a gente tem uma terceira menor história sobre uma pedra que talvez esteja no Museu Natural de Paris. E essa pedra tem uma lenda de que quem a possuir vai ser imortal, só que tragédias vão acontecer a todas as pessoas ao redor. Obviamente, com essa lenda e com um período tão difícil que é a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas vão atrás disso, só que ninguém sabe onde que tá essa pedra. As far as romances históricos vão, esse provavelmente é um dos melhores que eu já li, por essa complexidade dos personagens, a complexidade da história inteira, e por ela não ser linear, a gente consegue ir moldando melhor os personagens na nossa cabeça. A gente vê um pouco dele no futuro, vê um pouco dele no presente, no passado, e só torna a leitura ainda mais deliciosa e ainda mais instigante. Eu realmente devorei esse livro com o maior prazer do mundo. Não vou dizer que é letra rápida, porque não tem como 500 e cacetada páginas ser tão rápida assim, mas você consegue ir devorando aos poucos o livro, e acho que, sei lá, em 3 dias você consegue ler isso aqui se você focar só nele. A escrita do autor foi maravilhosa, mesmo eu não conhecendo os outros livros que foram indicados ao Pulitzer, eu acho que deve ter sido bem merecido isso, porque realmente é uma obra que fazia tempo que eu não lia algo tão interessante, diferente e tão, ao mesmo tempo, tão familiar pra mim. Toda vez que eu olho pro livro aqui na câmera, eu tô olhando e, gente, esse livro é muito bonito, ele é uma história. Essa resenha vai ficar uma droga, porque eu não consigo expressar como eu gostei desse livro. Uma das coisas que me impressionou foi o fato da Marie ser cega, e a gente ainda assim a gente consegue ouvir o que ela tá ouvindo e sentir toda a angústia que ela tem quando ela tá numa situação difícil e não consegue ver, não sabe o que tá acontecendo, o nervosismo e até a confiança dela quando ela faz certas coisas e sabe completamente do que ela tá fazendo. Tanto ela quanto o Werner se desenvolve maravilhosamente nesse livro. Ele tem algumas plots, algumas histórias menores que vão ajudando na formação dos personagens e também são muito interessantes e simplesmente deliciosas. Eu não tenho dúvidas, dei 5 estrelas pra esse livro. É uma escrita muito bonita, é uma história muito com certeza eu dei 5 estrelas pra esse livro, porque é uma história muito bem desenvolvida, personagens incríveis, uma situação diferente. Eu sou fascinada por livros de Segunda Guerra Mundial, então eu sou meio bias pra falar sobre isso, mas com certeza é um livro que valeu a premiação, vale ser reconhecido por várias outras pessoas. Gente, é muito bom! Eu recomendo esse livro pra qualquer pessoa, de verdade. Lógico que 500 outras páginas não é pra todo mundo, mas deem uma chance, porque com certeza vocês não vão se arrepender. Eu queria muito explicar com mais detalhes a história e por que esse livro é tão impressionante. Esse é um dos livros que eu não consigo resenhar direito. Eu acho que é isso. Eu acho que se você
tem que acreditar na minha palavra quando eu digo esse vale a pena. Bom, basicamente é isso que eu consigo dizer sobre Toda a Luz que Não Podemos Ver. Espero que vocês tenham gostado da resenha, por mais furada que ela tenha sido. Clique no botão aqui embaixo pra se inscreverem e verem outras resenhas aqui do canal. Nos 2 vídeos aqui do lado vocês conseguem ver mais conteúdo. Obrigada por assistirem, um beijo, tchau!